Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39. Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39. Jesus no Monte das Oliveiras. A oração é um exercício espiritual que nós não devemos deixar de praticar todos os dias. Nós não podemos descartar o exercício espiritual. E a oração é uma maneira de você exercitar-se espiritualmente. Então, quem ora todos os dias, não só ora na igreja, orar na igreja é mais importante ainda, porque você não vai estar orando sozinho. É muito melhor quando nos unimos. É o que ensina a palavra em diversas passagens. Eu vou citar aqui um salmo, Salmo 133. Quão bom e agradável é estarem unidos os irmãos. Aí Jesus explica o porquê. Está lá em Mateus 18. Onde estiverem 2, 3 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei. Poderosamente agindo, operando. Então, 2 é melhor do que 1. Mas é claro, quando você está em casa e talvez você more sozinho, ou só você seja crente na tua família, que nada disso te impeça de praticar a oração, esse exercício espiritual fundamental, na sua casa mesmo. Faça isso, ore, de preferência 3 vezes ao dia. Não precisa ser longas orações, não, abençoado. Às vezes nós temos pouco tempo para orarmos, mas isso não significa que vamos deixar de orar só porque nós não temos tanto tempo assim. Você não precisa fazer longas orações. O que você precisa é orar. É isso que a Bíblia ensina, orar todos os dias, e como eu falei antes, de preferência 3 vezes ao dia, melhor ainda. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. O tempo que você tiver para orar, dedique-se à oração. Faça isso. Pela manhã, ao acordar. Escolha lá um momento durante a tarde também para você orar. E à noite, antes de você dormir. Ore, porque é um exercício espiritual fundamental. Você vai se fortalecer espiritualmente. Você passa a ter comunhão com Deus, que vai te fortalecer, te encorajar, te preparar para lidar com as circunstâncias adversas da vida. Quando você ouvir ou deparar com a má notícia, com o dia mal, isso não vai te abater. Por quê? Porque você vai estar preparado, fortalecido, revigorado espiritualmente. Porque para nós lidarmos com as adversidades dessa vida, não basta só você ser forte fisicamente. Quantas pessoas aí que são fortes fisicamente, são saudáveis fisicamente, mas quando atravessam algum momento difícil, essas pessoas desmoronam, choram que nem crianças. Por quê? Porque não é através de músculos que você vai vencer problemas emocionais, espirituais, sentimentais. Não. Para você enfrentar circunstâncias adversas desta vida, ou as aflições que Jesus deixou bem claro que você iria passar nesse mundo,
Músculos não são suficientes. Exercício, atividade física são importantes sim, para a saúde do corpo. Para a saúde do corpo. Uma boa alimentação, nem se fala, é melhor ainda. É melhor do que exercício físico. Entendeu? Mas se você não cuidar da tua vida espiritual, você não vai saber lidar com os problemas da vida. Não vai. Você não vai saber lidar com os problemas na vida profissional, no casamento. Imagine só, né? A pessoa ela é bem sucedida, mas aí ela descobre repentinamente que o filho dela é viciado em drogas. Isso derruba qualquer um. Se a pessoa ela não tiver uma vida com Deus, ela não resiste. Ela não resiste. E isso aí pode afetar o sucesso dela profissional. E vai, hein? E vai. Vai afetar o relacionamento dela conjugal. Vai afetar tudo. Vai prejudicá-la emocionalmente. Se para um crente já não é fácil lidar com essa situação, imagine para o não crente. Você receber um diagnóstico negativo do seu médico. Eu analisei aqui os seus exames e infelizmente descobrimos aqui algo desagradável. Algo que venha encurtar os seus dias de vida aqui nessa terra. Então a pessoa fica assustada quando ouve esse tipo de notícia, não fica? E isso se ela não estiver exercitando-se espiritualmente. Olha, eu acho muito bom ver as pessoas caminhando, andando de bicicleta, indo para a academia, preocupando-se com a saúde, abandonando maus hábitos. Olha, isso é maravilhoso. Essas pessoas estão de parabéns, que continue assim, daí para melhor. Mas essas coisas, por mais significantes que sejam, elas não são o quê? O suficiente. É preciso algo mais. E aqui o Senhor Jesus nos ensina. Aqui o Senhor Jesus nos ensina. O que é esse algo mais? Vamos ler? Lucas capítulo 22, a partir do versículo 39. Jesus no Monte das Oliveiras. E saindo Jesus foi, como de costume, preste atenção nisso, até marque, sublinhe essa palavra, ou essas palavras, como de costume, ou seja, era um costume, era um hábito, era uma rotina para Jesus fazer isso aqui. Ir para um lugar reservado, um lugar especial, onde ele não iria sofrer interrupções, não é? Esse lugar era o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, o que Jesus disse para eles? Jesus tinha o hábito de fazer isso em particular, mas dessa vez ele fez questão da companhia dos discípulos dele. Para quê? Para que eles aprendessem aquilo que Jesus já fazia costumeiramente. Está aí, no versículo 40. Orem para que vocês não caiam em tentação. Era o que Jesus fazia. Não nos esqueçamos que Jesus, mesmo sendo quem era, ele estava habitando um corpo de carne semelhante ao nosso, sujeito às mesmas fraquezas que todos nós estamos sujeitos, fraquezas, limitações. Você acha que Jesus, ele não era tentado o tempo todo, abençoado?
Você acha que Jesus só foi tentado no deserto? Logo depois que ele foi batizado por João e recebeu ali o Espírito Santo, né? Depois o Espírito Santo o conduziu até o deserto para ser tentado. Você acha que ele foi tentado só ali? Jesus foi tentado o tempo todo. Mas isso não é para você se sentir inseguro. Nós não estamos lendo isso aqui, nós não estamos ouvindo essa mensagem para nós nos sentirmos inseguros. Não, tentados todos nós seremos. A pessoa que acredita que não é tentada, ela está vivendo uma utopia, ela está vivendo em um mundo de ilusões. Nós somos tentados todos os dias, o tempo todo. Tentados a mentir, tentados a nos aborrecer, tentados a fazer justiça com as próprias mãos, quando nós não devemos fazê-lo. Nós somos tentados a pagar mal com mal, somos tentados a cobiçar o que é do outro, tentados a invejar o que é do outro. Nós somos tentados a tocar aquilo que nós não deveríamos tocar, e assim por diante. Eu poderia citar aqui vários exemplos de tentações. Nós somos tentados a falar mal do próximo o tempo todo. Somos, sim. A nossa carne está sempre ativada para isso, para ceder às tentações. A nossa carne, ela se deleita com essas coisas, com mentira, com adultério, com tudo que não presta. Por que eu estou falando isso? Que essas coisas não prestam? Porque elas possuem consequências que vão nos arruinar, não só a quem está praticando, mas muitas das vezes pessoas que não tem nada a ver com isso. Você sabia que um adultério não só destrói a pessoa que pratica, mas destrói um monte de gente que está envolvida com a vida da pessoa que cometeu o ato do adultério. Você vai destruir, por exemplo, o homem, né, que cometeu adultério. Você vai arrasar com a vida da tua mulher, porque você é casado. Beba da água da sua própria cisterna, é o que Provérbio ensina. Você tem que beber da água da sua cisterna, e não beber em outro lugar, procurar água em outro lugar. Não, você tem a sua cisterna. Salomão está querendo dizer o quê? Você não é casado? Você não tem a tua mulher? Então deleite-se com ela. Por isso que o homem e a mulher não podem se negar um para o outro. Não pode. Não que isso seja uma justificativa para você fazer aquilo que não deve. Isso não te dá licença ou livre-arbítrio para você fazer aquilo que desagrada a Deus. Não. Para isso tem que haver um diálogo e muita oração. Ore pelo teu casamento se alguma coisa está de errado. E conversem. Acertem-se. Nada justifica o ato do adultério, da infidelidade e da traição, porque envolve muitas coisas. Isso afeta todo um lar. Imagine, às vezes a pessoa acha que o pecado só tem consequência individual. Não, senhor. Não, senhor. Por isso que Deus odeia o pecado, porque a consequência de qualquer pecado não é individual, é coletiva. Então imagine, o filho chega em casa, aí pergunta pelo pai: cadê o papai? Onde meu pai está? Seu pai. Aí imagine o coração da mãe com os olhos transbordando de lágrimas, uma afeição chorosa, explicando a situação para o filho. Eu vejo o choque que vai ser para o filho, ou para os filhos. É duro. Imagine isso para o restante dos parentes, para uma mãe. Imagine a mãe, a nora ter que entrar em contato com a sogra, ou a sogra entra em contato com a nora. Olha, meu filho acabou de chegar aqui e falar para mim, que vai voltar a morar comigo. Por quê? O que está acontecendo? Você vê,
É igual quando você empilha peças de dominó, deixa tudo em pezinho, né? Enfileirado. Quando você derruba uma peça, o que essa peça que você derrubou, ela vai cair sozinha? Não está enfileirado de forma ordenada e organizada. Mas se você derruba uma peça, o que essa peça que você derrubou vai fazer com as outras? Vão fazer todas as outras cair. E é isso que acontece quando a pessoa erra, comete um erro como esse, um erro fatal, e não pensa nas consequências. Pense nas consequências. É isso que Jesus ensina aqui. Não faça isso, porque se você fizer isso, rapaz, você não vai estar só se auto-prejudicando. Você vai prejudicar um monte de gente. Você vai fazer um monte de gente infeliz. Você vai fazer um monte de gente chorar, rapaz. Você vai destruir a vida de um monte de pessoas. Não pensa que você vai estar só se autodestruindo. Não, senhor, isso não existe. Por isso que a Bíblia é contra o suicídio. Imagine só. Você acha que a pessoa comete suicídio, ela está fazendo só mal a ela? Não. Essa pessoa deve ter pais, deve ter filhos, deve ter esposa, deve ter marido. Então imagine só. Você comete suicídio, olha o que você vai fazer com o sentimento dessas pessoas que te amam, que gostam de você, que sentem alguma coisa por você. Você vai arrasar com essas pessoas. Então tudo isso desagrada a Deus, porque não mexe só com você, mexe com um monte de coisas. Você vê, até os cachorrinhos sentem, até os animaizinhos sentem, não é? Você que tem um cachorrinho em casa, aí você sai para trabalhar, né? Você põe ele lá com água, comida, aí você sai para trabalhar. Quando você volta do seu trabalho no final da tarde, ele não fica todo feliz? Ele não fica todo alegre? Todo eufórico? Agora imagine se ele não tiver mais. Você vai, até os animais sentem. Um animal que está ali acostumado com a pessoa, aí não vai ver mais a pessoa. Sente. O clima muda. Então Jesus está ensinando aqui: orem para que não caiam em nenhuma tentação. Não caiam em tentação. Orem, porque olha, isso também é importante aprendermos aqui. Não adianta você querer resistir por si só, você não vai conseguir. Não adianta você procurar outros métodos, todos eles irão fracassar. O único método contra qualquer tentação, a tentação de roubar, a tentação de mentir, a tentação de adulterar, a tentação de falar mal dos outros, a tentação de fazer o que não deve, a tentação de andar em más companhias. A única solução para todas essas tentações é apenas essa: vida de oração, comunhão com Deus, dependência total de Deus. O que Jesus ensinou? Eu gosto muito de citar essas palavras de Jesus. João 15:5: sem mim nada podeis fazer. Não adianta. Verso 41. Então, prosseguindo aí, olha, Jesus, ele de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Ali, ó, é aquilo que Paulo tá claro, muito claro. Se a pessoa não for fanática e ela tiver a mente de Cristo, se ela não for enviesada, ela entende isso aqui com clareza. Basta você recorrer ao que Paulo ensina em Gálatas. É Gálatas capítulo 5, versículo 17. Veja o que diz aqui, ó. Jesus passou por isso aqui. Ele não estava pensando em desistir. Não, isso aqui, abençoado, só prova que as coisas não foram fáceis para Jesus, o que é positivo. Porque senão, Jesus só suportou o que suportou porque ele era Jesus, né? Não. Jesus estava na mesma condição que qualquer um de nós aqui. Então Paulo explica o que Jesus quis dizer com aquela oração. Está aqui, ó. Gálatas capítulo 5, versículo 17.
Porque a carne luta contra mas não é contra o teu espírito, é contra que espírito? Espírito Santo. E o espírito luta contra a carne. Por quê? Tá aí, Paulo explica. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam, aí vocês segundo a carne, tá? Para que vocês não façam o que querem. Agora você entendeu o que Jesus quis dizer nessa oração? Agora vamos voltar e eu vou ler de novo. Agora você vai entender. Aqui Jesus não estava se acovardando, ele não estava dando para trás. Isso aqui só prova que o Jesus que veio a esse mundo, ele veio numa forma humana de verdade. Mas aqui, o que ele sentiu foi o seu lado humano. Era a carne lutando contra o espírito. Aquele corpo de carne ali dele, que ele estava... Paulo também ensina em Coríntios que nós habitamos um vaso de barro. Nós somos um tesouro, na verdade, ele diz assim, né? Está lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Nós somos tesouros em vasos de barro. Igualzinho a Jesus. Então aqui foi o vaso de barro, pedindo, se queres... É isso ele falando para o Espírito que estava nele, Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo. Não existe 3 deuses, tá? Afasta de mim esse cálice. Esse cálice aqui era o que estava por vir. E ele sentiu na pele isso. Agora preste atenção, ó. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. É o que Paulo explicou lá em Gálatas. Para que não façais aquilo que seja do vosso querer. Então lhe apareceu, verso 43, um anjo do céu que o confortava. Olha como é bom a vida de oração. Que às vezes você está numa angústia danada, você está lidando com um problema terrível, mas se você está orando, se você está buscando a Deus, se você está em comunhão com Deus, é isso que acontece. Deus envia alguém para te ajudar, para te consolar. Às vezes é uma mensagem no grupo, uma mensagem aqui na igreja, uma pregação. Você liga para o pastor, pede uma palavra, aí Deus usa o pastor para falar ao seu coração. Isso te consola, te fortalece. O que aconteceu com Jesus? Mas lembra o que Jesus estava fazendo antes? Estava orando. Apareceu um anjo do céu que o confortava. Às vezes o Espírito Santo. Por isso que você não tem que protelar. Está angustiado, está triste, está com problema? Vai orar. O Espírito Santo que está em você vai consolar teu coração. Vai te dar forças. Vai te orientar. Continuando. Olha, presta atenção nesse verso 44 aqui. E... estando em agonia, olha aí, às vezes acontece isso, né? Ao invés das coisas melhorarem, pioram. Acontece. Esteja preparado. Jesus passou por isso, abençoado. Mas veja qual foi a reação dele. Foque na reação e não no problema em si. Estando em agonia, o que ele fez? Como ele reagiu? Orava mais intensamente. É isso que nós devemos fazer. Eu vou orar mais. A coisa não melhorou? Pelo contrário, parece que piorou. Ao invés de desistir, que você tem que fazer, o que Jesus fez? Eu vou orar ainda mais. Jesus orou mais intensamente. Orou mais. E aconteceu o quê? O suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então ele orou mais, sabe, é como eu interpreto isso aqui. Você não tem que, eu vou orar até eu derramar sangue. Não, mas orar com sangue é orar com vontade. Você já ouviu falar disso? Quando você for fazer alguma coisa, dê o teu sangue, dê o teu melhor. É isso.
Dê o seu melhor na oração. Não desanima não. Deus é bom, Deus é amor, Deus é justo. Mas aí a pessoa não aproveita isso. Não aproveita essa oportunidade de viver uma vida com Deus. Ela prefere viver na gandaia. Ela prefere resolver as coisas do jeito dela. Só vai se dar mal. Só vai se decepcionar. Só vai quebrar a cara. Deus é a melhor solução que existe para os seus momentos, sejam eles quais forem. Ele é tudo o que você necessita. Graças a Deus. Vamos orar? Vamos fazer o que Jesus ensinou e praticou também. Porque enquanto ele esteve aqui, ele praticou isso. Se Jesus dava importância à vida de oração, por que eu não vou dar?